Quando a gente fala em saúde do idoso, a gente pensa muito no aspecto da saúde física, né? E acaba esquecendo da saúde mental do idoso, dos aspectos psiquiátricos, que são tão importantes quanto. E muitas vezes a gente acaba, quando fala de saúde mental, pensando só em demência. Mas na verdade existem outros aspectos a serem focados. Principalmente quando a gente fala de qualidade de vida, a gente esquece de depressão leve, declínio cognitivo leve, que é a perda de memória gradual que o envelhecimento traz, antes de se falar do processo de demência propriamente dito. A queda de qualidade de vida do idoso acontece principalmente a partir do isolamento social, da dificuldade de interagir com os membros mais novos da família, do sentimento que muitos deles trazem de desrespeito, de se sentirem menos valorizados ou respeitados pelos descendentes, pelos netos, pelos filhos, bisnetos. A perda dos amigos, das pessoas com que eles conviviam e mantinham contato social prolongado, dos velhos relacionamentos, dos antigos pares com os quais eles interagiam, os vínculos de amizade, a própria limitação física que o envelhecimento traz, vai fazendo com que eles se tornem cada vez mais dependentes, né? Percam a capacidade de se deslocar, a mobilidade, mas financeiramente eles são muito requeridos. Né? Os filhos usam o nome deles porque geralmente são pessoas que viveram de forma mais frugal, economizaram dinheiro, têm nome limpo na praça. Então, os filhos e netos usam o nome, usam o cartão, usam crédito, pegam dinheiro emprestado, não devolvem. Eu tenho muita queixa de pacientes idosos quanto a isso, de se sentirem financeiramente usados e abusados pelos netos e descendentes, e eles, por medo da solidão, por conta da dependência física que eles têm, dificuldade de mobilidade, então eles precisam dessas pessoas, volta e meia, né, desses descendentes, para serem ajudados, e eles ficam à mercê da boa vontade deles, e por conta disso eles acabam cedendo, né, o cartão, o dinheiro, e eles ficam... Então, assim, eles se queixam muito disso, né, da desvalorização, da falta de respeito, de carinho, né? Lógico que isso não é regra, mas eu vejo com muita frequência. E acaba que muitas vezes os idosos acabam sendo... Eles colaboram muito com a renda familiar, né? E também tem os casos, né, das avós que acabam sendo creche, né, dos netos e bisnetos, e não necessariamente eles têm um reconhecimento afetivo, né, disso, né, por conta disso. Assim, é uma realidade muito triste. Eu vejo essa queixa muito frequentemente em pacientes de todos os estratos sociais. Tudo vai ficando mais difícil para eles. E eles vão desenvolvendo uma depressão reativa, uma depressão exógena, por dificuldade de ter uma vida mais exuberante, mais produtiva, mais rica de experiências, né? E muitas vezes os filhos, os cuidadores se esquecem de garantir para eles algum tipo de mecanismo recreativo, recreacional que vá trazer para eles alguma qualidade de vida. Esse é um começo. A partir daí, a gente tem que pensar nas doenças propriamente ditas. Então, por exemplo, a depressão no idoso. Saindo dessa depressão reativa por conta do ambiente que vai ficando mais difícil, mais hostil, a gente tem que pensar na depressão de base endógena, ou seja, a depressão de base genética que esse idoso pode vir a ter. Aí a gente entra na pseudodemência. Por que pseudodemência? Porque no idoso é comum a depressão vir com uma redução da capacidade, da velocidade de raciocínio, da capacidade de elaborar e conjecturar de forma tão rápida quanto ele costumava fazer até então. E a depressão começa a simular um quadro de demência. A boa notícia é que com um antidepressivo, numa dose adequada e bem indicado, essa perda de memória, essa lentificação do raciocínio responde bem, responde rápido e a família fica aliviada. A má notícia é que a pseudodemência costuma ser prenúncio de que o paciente vai evoluir com um quadro de demência mais cedo ou mais tarde, ou seja, na verdade é como se fosse vento anunciando tempestade. Existe uma predisposição desse paciente a evoluir com demência, pelo menos é isso que os estudos demonstram. Existiria uma correlação da pseudodemência, ou seja, a depressão simulando demência, com a demência propriamente dita vindo mais cedo
nas pessoas que apresentam esse quadro. Mas, mesmo assim, convém, quando o paciente apresenta inicialmente quadro demencial, testar a possibilidade de que ele responda com antidepressivo. Nos quadros demenciais, a gente sempre tem que pensar nas demências reversíveis. Por exemplo, demência por deficiência de vitamina B12, que é muito comum, que é o déficit, né, a carência da vitamina B12 na dieta. A gente melhora também com a suplementação. Procurar investigar sífilis, né? A neurosífilis também é um caso de demência importante em idosos, e ela ressurgiu a partir do advento da AIDS, a gente não pode deixar de pesquisar. Existem também formas menos comuns de demência, como demência de corpo de Levy, de Pick, e as clássicas, né? Alzheimer e a vascular, as juntas correspondem a 80% dos quadros de demência, precisam ser investigados e tratados. E toda uma mudança, né, na rotina, no cuidado desse idoso vai precisar ser feita a partir do diagnóstico do quadro da demência. Um tipo importante que também tem que ser pesquisado e identificado é a demência com a hipofrontalização, né? O paciente vai ficando desinibido, inadequado, falante. Ele faz uma síndrome hipomaníaca ou maníaca, não necessariamente sendo bipolar. Ele vai perdendo a capacidade de inibição, de automodulação e vai ficando socialmente inadequado, desinibido. Isso pode trazer problemas de esfera jurídico-legal. Então, esse paciente precisa ser medicado para melhorar o autocontrole e precisa ser protegido legalmente, porque existe o risco dele cometer medidas, né, que sejam socialmente inadequadas. Ele pode cometer atos, por exemplo, libidinosos, ataque ao pudor, etc., e pode sofrer violência por conta disso. Então, são coisas que precisam ser... A família precisa estar atenta para isso e, eventualmente, esse paciente precisa ser medicado. Outra coisa que é importante levar em consideração, pacientes idosos, por conta da neurodegeneração, o cérebro entra no processo de involução gradual e progressivo, eles são muito sujeitos ao que a gente chama de síndrome confusional aguda, que é o delirium. Delirium, em latim, entre aspas, ou grafado em itálico, não é delírio. Delírio é um sintoma, delirium é uma síndrome. Síndrome confusional aguda. O que acontece? O paciente idoso ele tem um limiar muito baixo de tolerância a qualquer estresse metabólico. Então, se ele tiver uremia por infecção urinária, insuficiência renal, se ele tiver uma encefalopatia hepática por uma descompensação de metabólitos do fígado, se ele tiver glicose alta, glicose baixa, se ele tiver baixa saturação de oxigênio, qualquer situação discreta que seja, mas que altere o metabolismo do corpo, ou uma infecção, uma bacteremia, ele vai ter uma alteração comportamental. E ele não necessariamente vai ter outros sinais. Por exemplo, ele não necessariamente vai fazer febre. O idoso muitas vezes não faz febre justamente porque o sistema nervoso central dele está em neurodegeneração. Então, ele não vai acusar a presença de uma bactéria, de um vírus. Ele não vai fazer reação febril. Muitas vezes ele tem infecção urinária, ele não vai ter queimação. Ou ele está com processo demencial, ele não consegue verbalizar que ele está sentindo mal-estar. Ele simplesmente vai ter uma alteração de comportamento. Ele pode levantar, pode ficar agitado, agressivo, pode dizer palavrão, pode ficar fisicamente agressivo, e tudo isso porque ele está com um processo infeccioso, porque ele está com um distúrbio metabólico do fígado, dos rins, ou uma septicemia generalizada. Isso é o delírio. Então, geralmente ele fica agitado, agressivo, está de olho aberto, mas ele não está com a consciência preservada, ele está inadequado. Então, precisa estar muito atento a esses quadros. Quadros desse tipo requerem atenção de clínica médica, nefrologia, atenção médica em pronto-socorro. Não é caso psiquiátrico e os médicos estão treinados para contornar essas situações. Às vezes, um simples quadro de desidratação já é suficiente para o paciente idoso ficar totalmente comprometido quanto à capacidade até de orientação, de cognição. Então, é importante prestar atenção nesses casos. Eu lembro na faculdade, uma professora de nefro, a doutora Carmen,
relatou um caso de um paciente que ela acompanhou, um caso de insuficiência renal agudizado, né? Ela acompanhou por vários dias na enfermaria e no momento final, assim, já prestes a dar alta, porque o paciente já idoso, um senhor já de bastante idade, ele parecia muito bem, parecia lúcido, orientado, parecia bem tranquilo. Ela foi conversar com ele, né, fazer a última avaliação, porque aparentemente os exames já estavam normalizados, aparentemente estava tudo sob controle. Aí ela foi até ele para conversar, para ver, né, as condições, fazer um exame mental final para ver se realmente era o que os exames estavam apontando, para já preparar ele para alta. E aí ela se apresentou, ele reconheceu ela, sabia que estava no hospital e tudo. Aí ela falou, então, pelo jeito o senhor já está bem, né? Vamos trabalhar para o senhor ir embora, amanhã no máximo. Aí ele levantou todo faceiro, alegre, falou, então tá bom. Aí ele foi em direção à enfermaria do hospital universitário. Na época tinha uma porta de acesso para o corredor do hospital e tinha uma outra que os pacientes podiam passear um pouco lá numa área, tinha um gramado e tal. E ele vai para outra porta e grita, fulano, pode arrear meu cavalo que eu estou indo embora amanhã. Ou seja, ele estava numa lucidez intermediária, ele sabia que ele estava no hospital, mas ao mesmo tempo ele achava que ele estava na fazenda, que era para chamar o cavalo dele, para o peão arrear o cavalo dele. Então vejam, mesmo ele tendo melhorado do quadro de insuficiência renal, da infecção urinária e tal, e parecendo lúcido e orientado, comunicante, estabelecendo contato com o olhar e com os exames normalizados, ele ainda estava em síndrome confusional aguda. Então, são casos caprichosos, são casos que enganam a gente. No final, só o exame mental é que fechou o diagnóstico de que ele realmente não estava bem ainda. Então, cancelaram o cavalo do paciente. Teve que ficar mais um pouco internado.